pessoal, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, que vai falar sobre os conteúdos que vocês já viram lá na atividade diagnóstica, tá? Então, nós vamos começar primeiro vendo o objetivo dessa aula de hoje. O objetivo dessa aula de hoje é revisar os conteúdos já vistos no primeiro ano, tá bom? E compreender a importância do fluxo de energia e matérias no ecossistema do nosso dia a dia. O descritor que a gente vai estar trabalhando é o que compreende o fluxo de energia e matéria nos ecossistemas. Então, a gente começa falando sobre a fotossíntese. O que é a fotossíntese? É um processo onde as moléculas da água e gás carbônico são transformadas em açúcar e, no caso, o oxigênio, com a utilização de quem? De energia luminosa, tá? Como a gente tem aqui abaixo, a fórmula da fotossíntese, que é 6 moléculas de gás carbônico reagindo com 6 moléculas de água. Quando eles se juntam, vai formar quem? Uma molécula de glicose e 6 moléculas de gás oxigênio, que são liberados, tá certo? No final da fotossíntese, são produzidos carboidratos. Ah, professora, carboidrato não é só a massa? Não, todo açúcar é um carboidrato. A fotossíntese garante que o oxigênio seja disponibilizado para o meio ambiente, ou seja, é a partir da fotossíntese que o meio ambiente recebe o oxigênio. A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, que é uma organela dentro da célula vegetal, certo? Que tem a pigmentação verde. A unidade fotossintética da planta localiza-se nos tilacoides dos cloroplastos, ou seja, é dentro das células que nós temos as organelas. E a organela responsável pela fotossíntese, quem é? Cloroplasto. E é dentro desse cloroplasto que nós temos os tilacoides, que é como se fossem as moedinhas. Elas fazem esse processo de fotossíntese. A fotossíntese é um processo que ocorre em alguns organismo autotrófico, ou seja, aqueles que produzem seu próprio alimento, como forma de obtenção de alimento, tá? Para a realização desse processo, vários fatores são necessários, como a pigmentação verde, que é o chamado clorofila, que eu acabei de falar, tá? Então, aqui nós temos uma imagem de fotossíntese. Então, nós temos uma planta. Essa planta, ela recebe a luz solar, certo? Então, recebe o gás carbônico. Quem é que libera o gás carbônico? A gente. Quando respiramos, a gente libera o gás carbônico. Então, a planta absorve esse gás carbônico, tá certo? Pelas folhas. E dentro das folhas, ela tem os cloroplastos. E dentro desses cloroplastos, os tilacoides. Esses tilacoides pegam esse gás carbônico, junto com a água que a gente coloca no pezinho da planta, nas raízes. Ela absorve pelas raízes e aí ela transforma em dois produtos. E quem são os dois produtos? O gás oxigênio, que é liberado para fora da planta, que é o que a gente absorve, e a glicose, que é o carboidrato, o açúcar produzido, tá certo? Produzido a partir de quem? Da fotossíntese, tá ok? A fotossíntese, ela tanto ocorre durante o dia como ela ocorre durante a noite, que a gente chama fotossíntese clara e fotossíntese escura. Na fotossíntese clara é onde ocorre o processo de produção de gás oxigênio, tá certo? E já na fotossíntese escura é quando ele é liberado, tá bom? E aí nós temos agora falando sobre a quimiossíntese. Quimiossíntese é um processo que utiliza substâncias inorgânicas, não necessita de iluminação, ou seja, não precisa de luz para ocorrer, sendo realizado por quem? Por bactérias autotróficas. Também é conhecido como fotossíntese bacteriana. Trata-se de uma produção de matéria orgânica por meio de oxidação de substâncias minerais, sem precisar de luz solar. Aí nós temos os principais exemplos de bactérias que realizam a quimiossíntese. Nós temos a ferrobactéria, que é a que oxida os ferros, né? Oxida as substâncias da base do ferro. As nitrobactérias, que são aquelas que é encontrada no solo e são capazes de oxidar o nitrito e a amônia para obtenção de energia.
E aí nós temos também a sulfobactéria, que ela pega quem? Ela oxida o sulfeto de hidrogênio, tá certo? Que isso aí ocorre mais no fundo do mar, que são as bactérias de fontes termais no oceano, tá bom? Então, a quimiossíntese, ela ocorre com quem? Com a presença de bactérias. Precisa de luz? Não, tá? Então, nós temos aí um exemplo muito simples da quimiossíntese. Uma substância inorgânica, ela oxida. O que é oxidar? É desmanchar, tá? Ela se degrada, formando quem? Um subproduto. Esse subproduto, ele vai gerar quem? Energia. E essa energia, você vai observar que ela vai ter na presença de quem? De gás carbônico e água vai formar uma substância orgânica, certo? Então, a quimiossíntese nada mais é do que pegar uma substância inorgânica, passar por uma oxidação e transformar em substâncias orgânicas, tá? Então, nós vamos agora para a correção da atividade referente ao conteúdo trabalhado. Duas questõezinhas. A primeira diz assim: a fotossíntese é um processo de transformação de energia luminosa em energia química, realizada por organismos autotróficos. Sobre a fotossíntese, é correto afirmar que a fotossíntese são produzidas 38 moedas de ATP. Eu falei sobre alguma coisa disso? Não, né? Então, não tem nada a ver com 38 moedas de ATP. E sim, elas produzem sim moedas e não mols, tá certo? Então, aqui tá mols. B. Os organismos autotróficos crescem mais sobre a luz verde porque a clorofila é verde? Não, não existe. A luz, ela emite várias cores, tá certo? Conforme a intensidade das cores, ela vai evoluindo. E a luz mais forte que existe é a luz branca. Então, é falsa. Aí nós temos aí a fotossíntese é um processo que depende de luz e ocorre na ausência de água. Peraí, não precisa de água? Então, se nós não colocasse água na plantinha, ela ia morrer. Então, falsa. D. Somente plantas vasculares, que são aquelas que têm vasos condutores de seiva, são capazes de realizar fotossíntese? Quer dizer que se for uma planta, por exemplo, uma briófita, né, ela não tem vasos condutores, ela tem raízes, mas são bem primitivas, que nem chamar de raiz é chamado de rizóbio, né? Então, essa primitiva raiz não realizaria fotossíntese? Falso, tá certo? E aí nós temos a E que diz assim: a unidade fotossintética da planta localiza-se nos tilacoides dos cloroplastos. Verdade, tá certo? Então o item correto é o item E, de escola. E aí nós temos a outra questão que diz assim: a quimiossíntese apresenta uma grande importância para os seres vivos, como bactérias em que não existe a disponibilidade de organismos ou mesmo estes seres vivos não são menos complexos e incapazes de realizar fermentação, né? Então, analise a alternativa a seguir e marque aquela que melhor define o processo de quimiossíntese. Vamos lá. Primeira, letra A. A quimiossíntese é um processo em que há a produção de matéria orgânica a partir de luz luminosa. Produção de luz orgânica, verdade. Matéria orgânica, verdade. Agora, de luz luminosa, não. Ela não precisa de luz. Falso. B. A quimiossíntese é um processo em que o ser vivo retira energia armazenada nos alimentos. Se fosse assim, lá no fundo do mar não acontecia a quimiossíntese. Falso, tá certo? C. A quimiossíntese é um processo anaeróbico. Anaeróbico é quando não tem presença de oxigênio. Espera aí. Em que a glicose dos alimentos é quebrada de modo a oferecer energia para determinados organismos. Que determinados organismos vai receber essa energia? Como assim? Falso. E aí nós temos a letra D que diz assim: a quimiossíntese é um processo em que são produzidas moléculas de álcool etílico. Álcool etílico? Álcool etílico, ele é produzido na fermentação e não na quimiossíntese. Falsa. E aí nós temos a letra E, que é: a quimiossíntese é um processo em que a energia
é produzida a partir de reações oxidativas de substâncias inorgânicas simples. Lembra, ó? Pega uma substância simples, ó, posso retornar bem aqui e vocês verem. Substâncias simples, né, elas são oxidadas, transformadas em quem? Substâncias orgânicas, tá certo? Então, o item correto é o item R de estude, tá bom? Para tirar notas boas no seu futuro. E aí, termino nossa aula de hoje dizendo meu muito obrigado pela sua participação e deixo essa mensagenzinha para que você reflita. Se você cansar, aprenda a descansar e não a desistir, tá bom? Então, conto com a participação de vocês e eu quero que vocês enviem a foto do caderninho de vocês dessa atividade, dessas duas questões que eu acabei de corrigir, tá bom? Vocês vão copiar a pergunta e o item correto e tirar a fotinha e mandar lá no Google Sala de Aula, certo? Então, até mais, tenham um ótimo dia e até a nossa próxima aula.